Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: E propôs-lhes uma parábola, Jesus, e propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Abundância. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O texto diz que o homem rico tinha produzido com abundância. E aqui podemos fazer uma continha rápida, uma conta de padaria, por assim dizer. Homem rico mais abundância igual poder. Homem rico mais abundância igual poder. E a imensa maioria das pessoas se deixam iludir com o poder. Quando tudo está dando certo, sobe a cabeça. A imensa maioria das pessoas não sabem lidar com o poder, com a abundância, quando tudo está dando certo. E aqui temos a primeira advertência. Sim, aqui temos a primeira advertência. Não se deixe iludir. Não se deixe ensoberbecer quando tudo está dando certo. Comemore, fique feliz, isso é bom. Fique feliz, comemore, isso é bom, mas não se deixe ensoberbecer, pois aqui, não se deixe ensoberbecer, eu vos repito, pois aqui, tudo, absolutamente tudo passa, tanto bons como os maus momentos. Sinto vos afirmar isso. Aqui tudo passa. Não se deixem ensoberbecer com os bons momentos, pois aqui tudo, absolutamente tudo passa, tanto os bons quanto os maus momentos. Portanto, sobretudo, também não se desespere. Não se desespere nos maus momentos, porque eles também irão passar. Só Jesus é eterno. Somente o Evangelho é eterno.
Só Jesus é eterno. E o texto de Lucas é autoexplicativo. Autoexplicativo. Não existe amanhã. Não existe amanhã. Só existe o hoje. Só existe o hoje. Somos frágeis, fragilíssimos, eu diria. Não aguentamos nem um sopro. Nem um sopro a gente aguenta. Portanto, é completamente louco todo aquele que ajunta ou confia em tesouros terrenos. É completamente louco todo aquele que ajunta ou confia em tesouros terrenos, em circunstâncias meramente terrenas. E fica aqui uma pergunta. O que é tesouro para você? O que é tesouro para você? Eu quero expandir esse assunto. Eu vou expandir esse assunto. O que é tesouro para você? Vos afirmo, tesouro não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Será que, além do dinheiro, o ego também seria o seu tesouro? O ego também seria o meu tesouro? Será que, além do dinheiro, os seus títulos seriam o seu tesouro? Os meus títulos seriam o meu tesouro? Ou quem sabe, suas imutáveis convicções, as minhas imutáveis convicções seriam o meu tesouro? Ou será que a sua pseudo-inteligência seria o seu tesouro? Títulos e pseudo-inteligência seriam o seu tesouro? Tesouro não é só dinheiro. A verdade é que o ser humano é um voraz colecionador de inutilidades. Vou até repetir. O ser humano é um voraz colecionador de inutilidades que ele defende com unhas e dentes. Defende com unhas e dentes. Afinal, são seus tesouros. E ele os guarda, os protege bem, muito bem. Colecionador voraz de inutilidades que são defendidas com unhas e dentes. E o mais surreal, o mais louco em tudo isso, o mais louco, o mais surreal em tudo isso é que o ser humano, na sua esmagadora maioria, vive como se não fosse morrer. Sim, vive como se não fosse morrer. Ele vive como se fosse viver eternamente aqui nesse planeta. A imensa maioria das pessoas vivem como se não fossem morrer, como se fossem viver eternamente aqui nesse planeta. Parecem zumbis, estão zumbificados, anestesiados, cegos, alheios à realidade da sua finitude. Zumbificados, verdadeiramente zumbis, alheios à realidade aqui desse planeta. Inclusive e sobretudo entre aqueles que se dizem cristãos, dizem crer no Evangelho. E absolutamente, eu vos afirmo, absolutamente não vivem de acordo com o que professam crer. Não vivem. Dizem crer numa transcendência. Sim, dizem crer numa transcendência, mas não vivem como se verdadeiramente crescem. Vivem o oposto. Sobretudo entre cristãos e aqueles que dizem crer no Evangelho. Poxa, eu e você vamos partir dessa terra.
Eu sei que isso é óbvio, mas verdadeiramente é o óbvio. O mais difícil de ser encarnado. Eu acho impressionante, surreal, como a gente encarna tanta bobagem nessa vida, crê em tanta bobagem nessa vida, defende tanta inutilidade nessa vida, mas o óbvio, aquilo que é importante, isso a gente não consegue vestir, isso a gente não consegue encarnar. E isso que vos estou dizendo é óbvio. Eu e você vamos partir dessa terra sem levarmos absolutamente nada, 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 não levaremos nada dessa terra. E partiremos hoje, ou no mais tardar, amanhã. Ou hoje, ou no mais tardar, amanhã. Todos partiremos dessa terra. Poxa, para todo lado que eu olho, e para todo lado que eu olho, só vejo ódio. Poxa, só vejo ódio, ausência de amor, maldade, egoísmo, avareza e soberba. Para mim, na minha opinião, o pior ou um dos piores pecados. A soberba. A soberba verdadeiramente precede todas, absolutamente todas as quedas. É impressionante como todos se odeiam. Para todo lado que eu olho, para todo lado que eu olho, eu acho impressionante como todos se odeiam. Nos discursos, em frente às câmeras, é tudo muito lindo, é tudo muito bonito. Discursos apaixonados. Em frente às câmeras, é tudo muito bonito. Nos palcos, mas no chão da realidade é puro ódio. Ódio em seu estado mais bruto, voraz, implacável. Para todo lado que eu ódio, ou melhor, para todo lado que eu olho, eu só vejo o ódio em seu estado mais bruto, voraz, implacável. Implacável. Ódio para todo lado. Gostaria que você abrisse comigo livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 14. Tiago 4, 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Sim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Porque que é a vossa vida? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, abra lá 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne é como a erva. Toda a carne é como a erva. E toda a glória do homem, toda a coroa humana, como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, caiu a sua glória, caiu a sua coroa. Chega a ser até engraçado. Chega a ser até engraçado, se não fosse trágico. Para finalizarmos essa linha de raciocínio, abra lá em Salmo 103,
do versículo 13 ao 16. Salmo 103, versículo 13 ao 16. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Daqueles que o temem. Pois ele, o Senhor, conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva. Cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra. Aí o vento sopra. A flor desaparece com o ventinho. A flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Nunca mais ninguém a vê. Eu e você seremos completamente esquecidos. Sinto-vos afirmar. É mais uma obviedade. Sim, eu sei que é óbvio. Mas como é difícil internalizarmos o óbvio. Surreal isso. Eu e você seremos completamente esquecidos aqui nesse planeta. Sendo otimista, em 2 ou 3 gerações. Sendo otimista, seremos completamente esquecidos aqui nesse planeta. Seremos completamente apagados da face da Terra. Completamente apagados da face da Terra. Para todo lado que eu olho, que situação. Só vejo casamentos destruídos pelo ódio. 10, 20, 30 anos se odiando. Famílias destruídas. Ódio. Filhos destruídos pela negligência, pela indiferença. Pessoas engessadas que não admitem mudar de opinião, engessadas, não admitem mudar de opinião, não abrem mão de suas convicções, não admitem perdão, não conseguem pedir perdão. Filhos abandonados, negligenciados pela indiferença. Em muitos casos, tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas o mais importante, não damos aos nossos filhos a nossa presença, o nosso abraço, o nosso tempo. O nosso tempo. A coisa mais preciosa que podemos dar aos nossos filhos é o nosso tempo. O nosso olho no olho. Nossos filhos, os filhos dessa geração são negligenciados. Convivem com a nossa indiferença. Pessoas engessadas, não admitem mudar de opinião, não admitem abandonar suas convicções tolas, não conseguem pedir perdão. Poxa, se norteiam com convicções absolutamente tolas, inúteis, vãs. O barco está afundando, a família está destruída, os filhos em estado de abandono e as pessoas não descem do pedestal. Não descem do pedestal. Eu vejo isso para todo lado. Famílias completamente destruídas, filhos destruídos, sentimentalmente destruídos.
Mas as pessoas não descem do pedestal. São inacessíveis. Constroem muros. Ficam lá, em seus pedestais. Egos inflados, vazando soberba todas as direções. Muitos se acham inteligentes ainda. Muitos se acham inteligentes. Apenas por possuírem alguns dons, por ter algum dom ou alguns dons, se acham inteligentes. Patético isso. Dom normalmente quase que sempre gratuito. Normalmente nem sabemos de onde vem esse dom. Nascemos com ele. Por eu ter um dom ou alguns dons, eu acredito que eu sou inteligente. É patético isso. Particularmente eu, não conheço absolutamente ninguém inteligente. Eu não conheço ninguém inteligente. Ninguém. Ninguém. Ser humano algum. Não conheço ninguém inteligente, a não ser Jesus. Somente Jesus era e é inteligente. Mais ninguém. Mais ninguém. O cara tem um dom, é genial em determinados aspectos, mas em outros é um completo idiota. É um completo ignorante. Eu não conheço ninguém inteligente. Somente Jesus. Poxa, é tanta crença humana idiotada que eu nem consigo nomear. Me faltam palavras. É tanta crença humana idiotada, defendida com unhas e dentes, que eu nem consigo nomear. Patético. E o pior, plantam somente sementes ruins, mas querem colher frutos bons. Ó, vai dar tudo certo. Basta sermos positivistas. Ó, vai dar tudo certo. Surreal. Plantamos péssimas sementes, somente sementes ruins, mas queremos colher frutos bons. Não tem a mínima lógica isso daí. Não tem a mínima lógica. Quanta maldade, quanto ódio. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Como as pessoas se maltratam umas às outras. Eu sou redundante, sim, eu sou, mas eu vejo isso para todo lado, em múltiplas direções, em todas as direções. As pessoas se maltratam umas às outras, jogam suas vidas na lata do lixo, destroem os outros e, óbvio, também se destroem. Contaminam a água que depois irão beber. Quando eu destruo o próximo, quando eu odeio o próximo, automaticamente eu trago prejuízo para a minha vida. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Vivem uma vida de aparências, uma vida de mentira. Vida de aparências, vida de mentira. Não é à toa todo o planeta com depressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio. Não é à toa, o planeta inteiro está assim. Esse é o espírito que domina o planeta. Depressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio. Poxa, são tantos disfarces, tantos personagens que encarnamos, vestimos. Não vivemos uma vida real. São tantos personagens que encarnamos, que vestimos,
Isso não é vida real. Agora, faz sentido isso? Poxa, faz sentido viver assim? Uma vida de disfarces é uma vida de mentira. Outra obviedade. Uma vida de disfarces é uma vida de mentira. Convivemos, encarnamos, cada um de nós, 3, 4 personagens. Cada um de nós, 3, 4 personagens brincando. E isso encarnamos. Opa, isso vestimos. Tudo de mentira. E que facilidade temos para encarnar esses personagens, esses disfarces. Que facilidade. Tudo de mentira. Você acha que isso não é adoecedor? Você acha que existe alguma possibilidade de não adoecer? Adoecermos coletivamente e individualmente? Tem como não adoecer? Vivendo assim? Sendo assim? Existindo assim? Agora, fica uma pergunta, muito profunda, aliás. Eu quero ser curado disso tudo? Quero? Ou quero continuar a viver uma existência de zumbi, uma vida de zumbi, uma existência doente, um personagem nessa terra? Eu quero continuar vivendo assim, anestesiado? Porque as pessoas estão anestesiadas. Vivem em estado permanente de anestesia. Não é possível. É tão óbvio. Essa zumbificação generalizada tem que estar anestesiado para não perceber. Tão somente anestesiado. Temos de estar para não enxergarmos o óbvio. Zumbis caminhando pela terra. Vejo isso em todas as direções, para todo lado que eu olho. Agora, se é cura, se é restauração que eu quero para mim, para minha família, para os meus filhos, eu vos afirmo, Jesus tem a solução. Jesus tem a solução. Somente Jesus, não há outro caminho, tá? Vou deixar isso bem claro. Não há outro caminho. Somente Jesus tem a solução. Jesus transforma qualquer vida, qualquer situação. Jesus, eu vou repetir, transforma qualquer vida e qualquer situação. Mas primeiro, ele vai te desconstruir. Ele vai me desconstruir. Desconstrução. Essa é a palavra. Desconstrução. E você terá de estar disposto a se desconstruir. Esse é um ponto importantíssimo. Você terá de estar disposto a se desconstruir. Estar disposto. Eu terei de estar disposto a me desconstruir. Me despir do engessamento, do ódio, da soberba, do coitadismo, da falta de perdão. As pessoas não conseguem perdoar. Você tem que estar disposto a se despir do ego, dos títulos. Você tem de estar disposto a se despir da pseudo-inteligência, do narcisismo, do egoísmo, da avareza, da soberba. Se despir, arrancar essa capa, essas máscaras. Desconstrução. Desconstrução, essa é a palavra. Para haver reconstrução, a desconstrução é necessária. A desconstrução precede a reconstrução, o novo nascimento.
Uma coisa está associada à outra. E você tem que querer, eu tenho que querer. E eu afirmo, todos nós, em maior ou menor grau, todos ou quase todos temos esses atributos. Em maior ou menor grau, todos temos, todos ou quase todos esses atributos. Até melhor dizendo, tem gente que tem o pacote completo. Mas em maior ou menor grau, todos nós temos, todos ou quase todos esses atributos que nomeei. Agora, esse processo de desconstrução e construção vai doer? Você pode estar se perguntando. Vai doer e muito. Vai doer e muito. Mas Jesus tem todo o poder para te reconstruir. Jesus tem todo o poder para te reconstruir. Reconstruir sua vida, sua família, seus filhos. O toque de trombeta, o tocar de trombeta é: desperte enquanto ainda há tempo. Desperte enquanto ainda há tempo. Esse é o tocar de trombeta. Esteja disposto a se desconstruir. Existe um provérbio, se eu não me engano, chinês, se eu não me engano, que diz assim: para experimentar do meu chá, primeiro você tem de esvaziar a sua xícara. Desconstrução, para depois Jesus reconstruir sua vida, sua família, seus filhos. Processo doloroso, mas necessário. Absolutamente necessário. Temos que nos despir dessas fantasias, dessas ilusões, desses disfarces, dessa vida mentirosa que defendemos com unhas e dentes e cremos com unhas e dentes. Somos os vorazes colecionadores de inutilidades. E para aquilo que verdadeiramente deveríamos dar valor, não damos. Negligenciamos o que deveríamos dar valor. Mas somos vorazes colecionadores de inutilidades. E numa existência onde o fim está sempre por perto. Sim, numa existência onde o fim está sempre por perto. Não há garantias de nada, de nada. Não há garantias de absolutamente nada, só existe o hoje. Só existe o hoje, não existe nem o próximo segundo. Só existe o hoje, só existe o agora. Então, não vale a pena viver se maltratando. Isso é tão óbvio. Não vale a pena viver se maltratando. E o pior, maltratando-nos uns aos outros. É uma insanidade. O fim está sempre por perto e a gente vive se maltratando, se odiando, se achando. Que insanidade! Seremos esquecidos, apagados da face dessa terra. Esquecidos, apagados. Quanta insanidade! Maltratando-nos uns aos outros. Não faz absolutamente o menor sentido numa existência finita. Absolutamente finita nossa existência aqui nessa terra. Não faz o mínimo sentido. Poxa, menos mundo e mais Deus. Menos mundo e mais Deus. Menos ódio e mais amor. Mas isso na prática. Não na teoria, não nos discursos, não nos teatros, não em frente às câmeras.
Menos mundo e mais Deus. Menos ódio e mais amor. Você tem uma alma. Alma, coisa mais importante de toda a criação. Você tem uma alma e ela sim é eterna. Ela sim é eterna. Você tem uma alma. Cuide dela. Ela é eterna. Portanto, escolha ficar do lado de Deus. Queira nascer de novo. Queira ser nova criatura. Queira se desconstruir. Queira ser reconstruído por Jesus. Se permita ser reconstruído por Jesus. Transformação. Essa é a palavra. Transformação. É isso que Jesus quer para a minha e para a sua vida. Transformação. Novo nascimento. Você tem uma alma e ela é eterna. Escolha, portanto, ficar do lado do nosso Pai Celestial. Forte abraço. Que Deus os abençoe. E até o nosso próximo encontro. Forte abraço.